Fala, gato curioso! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, meu amigo, a gente vai explorar um dos animais mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais temidos do mundo: as aranhas. Eu sei, galera, que muita gente tem um certo receio delas, mas você sabia que as aranhas são verdadeiras engenheiras da natureza? Elas fazem teias que são mais fortes que o aço e caçam de maneiras tão inteligentes que você vai ficar de boca aberta. E claro, tem aranhas tão incríveis e raras que parecem mais personagens de filme de ficção científica. E se você pensa que conhece tudo sobre elas, pode se preparar para ser surpreendido. Antes de começar, já sabe o que fazer, né? Deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque se você tem coragem de descobrir tudo sobre esses seres misteriosos e fascinantes, esse vídeo vai ser um prato cheio para a sua curiosidade. E claro, comenta aqui embaixo. Você tem medo de aranhas ou é do time que as acha incríveis? Vamos começar com uma das coisas mais impressionantes que as aranhas fazem: as teias. Você sabia que as aranhas podem produzir fios que são mais fortes que o aço e o Kevlar? Isso mesmo! As teias delas têm uma resistência incrível e elas usam isso para capturar suas presas com uma precisão impressionante. Se você já tentou fazer um teto de aranha em casa e pensou que estava fazendo algo extraordinário, pode ter certeza de que a verdadeira engenheira é a aranha. Elas fazem suas teias de forma simétrica, que são absolutamente perfeitas para capturar qualquer coisa que passe por elas. E o mais louco, elas podem ajustar a densidade e o formato da teia dependendo do que elas estão caçando. É como se fossem designer de interiores para suas presas. E falando em presas, você sabia que as aranhas têm venenos muito potentes, mas que na maioria das vezes não fazem mal a nós? Sim, o veneno delas é usado para paralisar e digestionar suas presas, e não para atacar os humanos. Elas têm venenos que podem agir super rápido, dissolvendo o corpo das presas, para que elas possam se alimentar. Agora, antes que você entre em pânico, posso garantir que a maioria das aranhas não é venenosa para os humanos. Mesmo aquelas que têm veneno potente, como a viúva negra ou a armadeira, só atacam em último caso, e seus venenos são muito mais fortes para seus insetos do que para nós. Ufa, né? Mas galera, o que realmente impressiona sobre as aranhas é como elas caçam. Elas têm uma estratégia de caça que é pura inteligência. E sabe o que mais? Elas têm a capacidade de perceber vibrações nas suas teias e usar isso para identificar quando uma presa está chegando. Então, se você acha que a aranha fica lá, sentada esperando, só esperando engano seu, elas são super atentas e sabem exatamente quando um inseto entra na sua área de caça. Algumas espécies, como as aranhas caçadoras ou de salto, são tão rápidas que podem saltar sobre suas presas em um piscar de olhos. Agora, prepare-se para o que pode ser um choque: as aranhas gigantes. Você sabia que existem aranhas do tamanho de pratos? A maior aranha do mundo é a tarântula Golias, que pode ter pernas que chegam a 30 centímetros. Isso mesmo, uma aranha com pernas maiores que a minha mão. Essas aranhas podem parecer assustadoras, mas elas são mais dóceis do que se imagina. Elas são mais caçadoras de insetos grandes, como grilos, do que predadoras agressivas de seres humanos. Mesmo assim, eu não gostaria de ser uma mosca perto delas, hein? Agora, vamos falar sobre as aranhas mais exóticas e raras do mundo. Algumas aranhas têm cores tão vibrantes que parecem até saídas de um sonho. A aranha de fogo, por exemplo, tem uma coloração vermelha brilhante e um comportamento tão agressivo que ela é considerada uma das mais perigosas da América do Sul. E tem a aranha de jardim colorida, que é pequena, mas sua coloração azul e verde neon é de deixar qualquer um impressionado. Essas aranhas
são um verdadeiro exemplo de como a natureza pode ser estranhamente bela. Você sabia que as aranhas passam por diferentes estágios de vida? Elas começam como ovos que são protegidos por uma teia e depois se transformam em larvas que já começam a caçar pequenos insetos. Algumas aranhas, como a aroeira, podem até ter centenas de filhotes ao mesmo tempo. Elas se tornam adultas, geralmente em 2 anos, e dependendo da espécie, podem viver até 6 anos ou mais. E em sua fase adulta, elas têm a missão de reproduzir e garantir que suas teias e estratégias sejam passadas adiante. Agora, algumas curiosidades de arrepiar. Sabia que as aranhas podem viver sem comida por semanas? Ou que algumas delas podem saltar até 50 vezes o comprimento do seu corpo? Elas são tão bem adaptadas ao ambiente que podem até se esconder em locais tão pequenos que é praticamente impossível encontrá-las. Eu sei. Elas podem parecer assustadoras, mas essas habilidades são simplesmente impressionantes. Sem contar que, apesar de todo esse poder, as aranhas são vitalmente importantes para o equilíbrio dos ecossistemas. Elas são predadoras essenciais para o controle de insetos. E aí, gato curioso, o que você acha das aranhas agora? Elas são muito mais do que aquele monstro de filme que todo mundo imagina. Elas são engenheiras, caçadoras e verdadeiras guerreiras da natureza. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo qual dessas curiosidades sobre aranhas te impressionou mais. Até o próximo vídeo e continue curioso, gato curioso!